O capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 14. Conforme os irmãos for achando, vão dizendo amém, para que assim possamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 14. Amém, meus irmãos. Eu creio que todos estão com as suas Bíblias abertas. Vamos ler o texto. Verso 1, meus irmãos, nos diz assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E, igualmente e também dos peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos pães, dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, você pode orar comigo. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra límpida, gloriosa, maravilhosa, e nós queremos, meu Deus, nessa noite, ser alimentado por ela, ser trabalhado, ser transformados pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos auxilie na entrega da mensagem hoje à noite. E que ao mesmo tempo o Teu Espírito trabalhe no coração de cada irmão, cada visitante, cada pessoa aqui presente. Assim nós oramos, crendo no Teu agir, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, tudo entregarei. É o tema da mensagem hoje à noite. Quando nós lemos os evangelhos, nós logo descobrimos que este é um dos milagres que aparecem nos 4 evangelhos. Você vai encontrar esse milagre em Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma passagem rica. Eu creio que muitos ensinamentos para a nossa vida nós podemos tirar desta passagem, desse acontecimento, desse fato no ministério do Senhor Jesus Cristo.
esse texto apresenta para nós alguns personagens, e é por estes personagens que nós iremos caminhar hoje à noite. O primeiro personagem é Jesus. Segundo, os discípulos, eles estão presentes aqui. Mas, em terceiro lugar, a multidão. Uma multidão só de homens, era quase 5.000 homens, fora mulheres, crianças. Mas, entre os discípulos, há 2 discípulos que se destacam nessa passagem: Felipe e André. Então nós temos Jesus, nós temos os discípulos em geral, nós temos a multidão, nós temos Felipe, nós temos André, mas há mais um. Esse é anônimo, ele é chamado de rapaz. Então, são personagens que aparecem aqui nesse acontecimento, nessa passagem no ministério do Senhor. Jesus, como eu já disse, ele é o principal, ele é o mestre aqui, ele é o Senhor, ele é o alvo, porque todos estão ali por causa dele, tanto os discípulos como a multidão. O seu poder está notável, é notável ali nessa passagem. O seu poder triunfa sobre as necessidades, sobre as dificuldades apresentadas ali. O seu poder também é operante, ele está em operação, está sendo efetuado o poder do nosso Salvador. No verso 6, nós podemos olhar com clareza, dizendo: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Significa que Jesus Cristo, ele tem planos aqui, ele tem propósito. Também significa que ele tem o controle da situação, ele está no controle. E é ele também que prova o coração daquelas pessoas, e principalmente de Felipe, porque ele pergunta para Felipe: aonde compraremos pão para toda essa gente? Aonde compraremos pão? É Jesus que aguça o coração de Felipe, é Jesus que provoca, que estimula a fé de Felipe. É os olhos de Jesus que está atento aqui. É ele que vê a multidão, é ele que nota a multidão, é ele que conhece a multidão, é ele que está percrustando os corações, ou seja, é ele que está examinando, investigando, é ele que está penetrando os segredos do coração dos discípulos e também da multidão. Os seus olhos estão atentos, mas também a sua boca está aberta para conduzir. E ele tem usado os seus lábios em todo o seu ministério terreno. Ele disse: ide, mas também ele disse: levanta-te. Mas aqui no texto ele diz: assenta-te, assenta-te. Ele pede para a multidão assentar. E em todo o comando de Jesus, a observância do seu comando, há recompensa, vai haver recompensa. Mas então, os seus olhos estão atentos, a sua boca está conduzindo, mas as suas mãos também estão prontas, estão agindo aqui. A sua mão está tomando aquilo que lhe é entregue. E a mão, aquilo que é entregue em suas mãos, é abençoado, é multiplicado, é repartido. É Jesus que supre aqui, é Jesus que sacia, é Ele que faz sobejar, passar dos limites. É Ele, o Senhor dos milagres, é Ele que realiza o extraordinário aqui.
é Ele que faz o sobrenatural acontecer. Aqui Jesus é conhecido e reconhecido e exaltado. Veja o verso 14, o último versículo da nossa leitura. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ele é reconhecido, ele é exaltado, ele é glorificado. Jesus. Mas nós podemos ver aqui também a multidão e os discípulos estão presentes aqui. Veja o verso 2 do capítulo 6. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A multidão está seguindo a Cristo. Isso é notório em todos os evangelhos. Em todo canto que Jesus estivesse ou fosse, seja na Judéia, seja na Galileia, nós vemos uma grande multidão seguindo o Senhor Jesus. E ela está aqui seguindo o Senhor Jesus pelos sinais. Pelos sinais. Eu creio que havia ali entre as multidão aquele que seguia por curiosidade. Ele queria ver os milagres. Sabe quando tem alguém aí na cidade que chega, algum curandeiro, algo que está acontecendo, e você ouve, você logo já brota uma curiosidade no seu coração. Eu quero ir lá ver. Eu creio que havia curiosos aqui no meio. Talvez para pensar até onde esse homem vai. Eu quero ver quantos milagres ou o poder dos seus milagres. Enfim, havia curiosos entre a multidão. Mas eu creio também que entre a multidão havia pessoas com carência, pessoas que estavam à espera de um milagre, pessoas que estavam esperando um milagre, tanto milagre físico, tanto milagre familiar, tanto milagre de mudança de vida, libertação. Se Ele pode curar, se Ele pode fazer tantas coisas, Ele pode transformar a minha vida, Ele pode cuidar da minha família. E a multidão, o texto diz que ela seguia porque via os sinais que Ele operava, curando, tratando, realizando milagre na vida de pessoas. Essa é a multidão. Mas estavam os discípulos também. Versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Meus queridos, note algo extraordinário aqui. Com seus discípulos, Jesus se assenta. Com seus discípulos, Ele se assenta. O texto diz que assentou-se ali com seus discípulos. E eu creio que é com quem Jesus mais se compraz. É com quem Jesus tem mais prazer. Muito mais do que com a multidão. A multidão o está seguindo devido àquilo que ele faz. E aqui mesmo no capítulo 6, o próprio Cristo vai demonstrar um descontentamento com a multidão. Jesus vai dizer para eles: vocês estão me seguindo porque querem comer do pão, mas não porque vocês creem em mim. Jesus demonstra um descontentamento, Ele conhece o coração da multidão. Mas ao passo, queridos, que Ele tem prazer.
com aqueles que se assentam com ele, ou ele se assenta com eles. Ele se assenta com os discípulos. Meus irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo de tantas aflições, muitas aflições, muitas, nós somos consumidos nos dias de hoje. Nós somos consumidos com compromissos, com preocupações diversas. Você trata algo que te preocupa hoje, amanhã, daqui a pouco já é outra coisa que está preocupando o seu coração. Nos dias de hoje há muitas coisas para nos preocupar. Nos dias de hoje há muitas coisas para nos abalar, para nos entristecer, para nos afligir. Sim ou não, irmãos? E esse tempo que nós estamos vivendo nos induz a ser a multidão. Esse tempo que nós estamos vivendo nos induz a segui-lo pelos sinais, pelos milagres, pelos seus feitos, devido às aflições que nós temos nas nossas vidas. E não, esse tempo não nos induz a ser como os discípulos, aqueles que se assentam com o Mestre. Porque aquele que se assenta com o Mestre, o assenta para o ouvir. Aquele que assenta com o Mestre se senta para ser tratado por Ele, para ser ministrado por Ele, para ser curado por Ele, para ser forjado por Ele, para passar tempo com Ele. Há uma passagem muito elucidativa daquilo que eu estou falando em Eclesiastes 10:10. Abra sua Bíblia lá, veja que interessante. Daquilo que eu estou tentando dizer, Eclesiastes 10:10 elucida o que eu estou tentando dizer aos irmãos. Esclarece. Eclesiastes 10:10. Olha que versículo, queridos. Nos diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Uma outra versão mais clara nos diz: se você deixa o machado perder o corte e não afia, você terá que trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. E nós, nos dias de hoje, não estamos tendo tempo de afiar os nossos machados. Nós não temos tempo para Jesus, de assentar-se com Jesus, de ser ministrado por Jesus. Nós estamos trabalhando, nós estamos correndo atrás, nós estamos tentando resolver os problemas e as preocupações da vida. E nós estamos batendo forte, e não estamos percebendo que o fio do nosso machado, as nossas forças, nós estamos usando mais forças, mais força, mais força. Estamos ficando esgotados, porque o fio do machado já está, o corte do machado já está sem fio faz tempo. É preciso afiar. E afiar o machado das nossas vidas significa assentar-se com Jesus. Jesus Cristo sabe o que era, ele caminhava com seus discípulos, ia para todo lado, mas chegava um tempo onde ele se assentava com eles, com os 12, e ali ministrava, trabalhava no coração de cada um deles.
Queridos, essa canção que a Nathalie cantou hoje à noite, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Muitas vezes na correria da vida nós não estamos tendo tempo para ouvir a voz de Deus. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Meus amados irmãos, note que quanto mais esse mundo, nosso Brasil, fala de Deus, quanto mais igrejas têm se levantado, tem sido implantada de todas as séries, todas as denominações possíveis, quanto mais isso, mais o homem evangélico tem se sentido só. Parece que Deus não está nas vidas. Por quê? Porque estamos sem tempo de assentar-se com o Mestre. Está correndo para lá e para cá. E Jesus disse: assentai-vos, assentai-vos. Há uma diferença, querido, entre a multidão e os discípulos, há uma diferença entre os seguidores e discípulos. Todos os discípulos seguem Jesus, mas nem todos que seguem são discípulos de Jesus. Todos os discípulos são salvos, mas nem todos os salvos são discípulos. Nem todos os salvos em Cristo Jesus dá tempo da sua vida para o Mestre. Nem todos os salvos em Cristo Jesus se assenta com o Mestre. É ministrado pelo Mestre, é ensinado pelo Mestre, é forjado pelo Mestre. E o discípulo é aquele que está junto ao Mestre, que se assenta, que ouve, que é trabalhado pelo Mestre. Você tem sido um discípulo? Você tem sentado com o Mestre? Qual tempo você tem passado com o Mestre? Note que os resultados também são distintos. Os resultados são distintos na multidão e na vida dos discípulos. Note que a multidão, ela segue a Jesus aqui, e ela é alcançada, ela é saciada pelo milagre de Jesus. Mas há uma questão. Logo ela vai esquecer desse milagre. Por quê? Porque as necessidades vão surgir, elas surgem todos os dias. E logo ela esquece daquele milagre e ela está atrás de Jesus para outro milagre. Essa é a multidão, ela é alcançada, mas logo ela esquece, ela é insaciável. Mas os discípulos não. Os discípulos também provam do milagre, eles comem da multiplicação, eles são saciados, mas há uma diferença. Eles são participantes do milagre. Veja o verso 11. Volta a sua Bíblia para João 6:11. Veja a diferença, queridos. Verso 11 de João capítulo 6. Verso 11 vai dizer: e Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Nós notamos aqui no texto que os discípulos, eles são coparticipantes do milagre. Eles são agentes pelo qual o Senhor Jesus está realizando o milagre. Os milagres passam pela mão dos discípulos. E falar que eles são coparticipantes do milagre, nós estamos dizendo que eles são participantes da glória, do poder e da manifestação da graça do Senhor. Isso é ser discípulo. Isso é sentar com Jesus. Não é só experimentar o que Ele faz,
mas ser participante do seu agir em nossa vida, do seu trabalhar, de participar da sua glória, da sua graça, dos seus feitos. Isso produz no nosso coração uma satisfação, uma alegria. Por que produz? Porque para isso nós fomos chamados. Nós não fomos chamados a ser apenas alvos da sua bênção, mas ser participantes da sua bênção, ser instrumento pelo qual o Senhor está operando, trabalhando nos dias de hoje. Isso também traz transformação em nossa vida. Isso nos alimenta, isso renova a nossa fé. Amém? É ser discípulo. É aquele que se assenta. Ele experimenta muito além de uma bênção. As bênçãos são boas, claro que são. Mas ele participa, ele é participante, coparticipante dos feitos, dos milagres, da ação, do trabalhar, do agir, da glória e da graça do Senhor. E hoje à noite Jesus procura corações que possam passar tempo com Ele. Aonde Ele possa dizer: assenta-te aqui comigo. Eu quero ter um tempo de qualidade com você. Texto que o irmão Michel leu hoje à noite, pensando na mensagem, lembra? Jesus chega em Betânia, na casa de Maria e de Marta. Maria, ela reconhece que o tempo com o Mestre é precioso. E ela se assenta, filha, aos pés do Mestre. Mas Marta está com uma multidão. Ela está ocupada. Ela está preocupada. E Jesus chama a atenção. Marta, Marta, está afadigada, preocupada com muitas coisas. Uma coisa, note que Jesus disse uma coisa, Ele não está dizendo duas. Paulo também vai dizer: uma coisa eu faço. Não é muitas coisas, é uma coisa, irmãos, que nós necessitamos apenas: estar aos pés de Jesus. E ele vai completar: Maria escolheu a melhor parte, no qual não lhe será tirada. Essa é a multidão e os discípulos. Os discípulos se assentam. Queridos, e Felipe? Vamos caminhar com os personagens da passagem. Felipe é aquele que recebe uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica significa que não tem como objetivo uma resposta. Significa que Jesus já tinha a resposta. Ele já tinha a resposta. Uma pergunta retórica não se exige uma resposta, porque ele já tem uma resposta. Mas uma pergunta retórica estimula a reflexão. Ela quer estimular a reflexão, ele quer estimular a reflexão de Felipe, ele quer aguçar a fé de Felipe, ele quer também conhecer o nível da fé de Felipe. Veja a pergunta retórica no versículo 5 e 6 do capítulo 6 de João. Versículo 5: Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Graças a Deus. Note a pergunta de Jesus. Jesus está perguntando para Felipe: onde? Onde? Onde compraremos pão? Jesus quer que Felipe pense no onde. Onde compraremos pão? Mas Felipe vai responder: quantos? Verso 7. Quanto? Veja o verso 7. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Felipe é o contador.
Felipe é aquele que fez o cálculo rapidinho. Ele olhou a multidão, ele, como, vamos dizer, o contador, ele disse: olha, 200 dinheiro, 200 denário, não é suficiente para comprarmos pão, para dar pelo menos um pedacinho de pão para cada um dessa multidão, para cada pessoa que faz parte, que está nessa multidão, que é a multidão. 200 denários, 200 dinheiro. Vocês lembram da ação de Judas, como Judas avaliou aquele perfume que Maria de Betânia derrama aos pés de Jesus? A Bíblia diz que Judas avaliou por 300 denários. 300 denários. 300 denários significava um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Foi o que Maria despejou ou derramou nos pés de Jesus de perfume. Agora Felipe está falando em cerca de 200 denários. Isso vai corresponder a 6 ou 7 meses de trabalho. Ou seja, é muito dinheiro, ele está dizendo. Ele está dizendo: Jesus, é preciso muito dinheiro, porque é muita gente. O que Felipe está pensando, irmãos, é muito para o pouco que temos, ou para o nada que temos. É muito para o pouco ou nada que temos. Mas agora veja o pensamento de André, versículo 8, verso 9. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos. Enquanto Felipe está dizendo, é muito para o pouco que temos, André está dizendo, é pouco para o muito que temos. Um está focado no muito e outro está focado no pouco. Eles têm razão. Isso é lógica. Tem ou não tem razão? Parcialmente eles têm razão. Porque ao olhar aquela multidão e 5 pães e 2 peixinhos, ao olhar para talvez as economias do ministério de Jesus, Felipe falou, é muito para o pouco que temos. Por que eu digo parcialmente? Porque eles estão esquecendo de um ingrediente aqui. E o ingrediente é a fé. É a fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38, 4 passagens bíblicas que nos diz que o justo, pela fé, viverá. Queridos, a fé deve nos lembrar sempre, de que quer no pouco ou no muito, a fé deve nos lembrar do que Jesus disse, de que Ele sabia muito bem o que devia fazer. Independente daquilo que você está passando, talvez você esteja olhando para o muito do seu problema, ou para o pouco dos seus recursos, ou das suas circunstâncias que você está vivendo. Talvez num tempo você está sendo Felipe, e no outro tempo você está sendo André. Não se esqueça da palavra de Jesus. Ele sabia muito bem o que havia de fazer. E agora a fé, ela deve nos transportar do muito de Felipe, do pouco de André, para o onde de Jesus. Porque Jesus não perguntou quanto, Jesus está perguntando onde. A questão para nós não é o muito ou pouco, mas o onde. Onde depositamos a nossa fé. Aonde recorremos. Aonde buscamos.
tanto no muito quanto no pouco. Veja o que Jesus vai fazer com o muito de Felipe e o pouco de André no versículo 10 e 11. No versículo 10 ele vai pegar o muito de Felipe. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Jesus está tratando com muito de Felipe. Manda eles sentarem. Agora ele vai tratar com um pouco de André. Verso 11. E Jesus tomou o pão, que era pouco, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Oh, amados irmãos, que lição preciosa é essa? Talvez você está vivendo no dilema do pouco e do muito na sua vida. Talvez você está dizendo no seu coração, você passa durante a semana afirmando: pastor, oh Deus, são muitos os problemas que eu tenho enfrentado. Ou talvez é muito o problema, não são muitos problemas, mas o problema que eu estou enfrentando é muito grande. Talvez você tenha pensado: a situação é muito complicada que eu estou vivendo. Talvez você possa pensar: o coração é muito duro. Talvez você esteja falando: a dor é muito grande. Você está vivendo no dilema do muito na sua vida. Mas talvez há alguém aqui que esteja vivendo no dilema do pouco. Pastor, são poucos os recursos. São poucas as pessoas. Talvez eu possa fazer o pouco. Não posso fazer muito, mas eu posso fazer pouco. Talvez você diga: é pouca a minha fé, ou pouca a minha força. Aprenda com o Senhor Jesus. Aprenda nessa passagem. Seja pouco ou muito, entrega nas mãos do Senhor Jesus. Dá para Ele, que Ele sabe bem o que vai fazer, porque Ele é Senhor. E ultimamente o rapaz surge aqui, versículo 8 e versículo 9. Versículo 8 diz, palavras de André, né? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tanto? A Bíblia não fala o nome do rapaz, não sabemos nem a idade dele, mas diz rapaz. Mas eu creio, meus irmãos, que ele não é o único o único prevenido aqui. Eu creio que havia outras pessoas entre a multidão que tinha o seu lanche, que estava carregando talvez alguma coisa para comer mais tarde. Porque também nós não sabemos quanto tempo essa multidão já vem seguindo a Jesus. Então eu creio que ele não é o único prevenido. Mas eu digo que ele é o único que teve coragem de entregar a única coisa que ele tinha para Jesus. Aqui está a diferença. Aqui está a diferença. Ele não é o único que tinha, mas ele é o único que entrega. E ele entrega tudo o que ele tem. Ele não pega um peixinho para si, nem um pãozinho para si. Ele não pensou no pouco. Talvez ele poderia pensar: mas o que eu tenho é muito pouco para essa multidão. Talvez ele poderia ter pensado no muito. No muito ele poderia ter pensado: é muito, não vai sobrar para quem? Para mim. Ele não pensa no muito e no pouco, mas ele pensa a quem ele vai entregar. Ele pensa a quem ele vai entregar, e ele entrega. E o texto bíblico diz que o Senhor Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. Primeiramente agradece e abençoa. E o extraordinário acontece. O milagre acontece. O sobrenatural acontece.
E Jesus começa a passar aqueles pães e aqueles peixes nas mãos dos discípulos, e os discípulos começaram a distribuir. Eu fico imaginando na questão do comportamento e do temperamento de cada discípulo. Eu creio que João, com todo o seu amor e carinho, ele entregava para a multidão com toda a paciência, talvez falando algumas palavras para as crianças, para os jovens, para os homens. Mas ao mesmo tempo eu penso Pedro é colérico, Pedro é eufórico, e conforme Jesus vai dando, Pedro vai entregando, talvez jogava, aí, olha que bênção, pega. Mas o fato é, tanto o cesto de Pedro e de João estava cheio no final. Se João tirasse pouco e Pedro tirasse muito, eu creio que o milagre daquele que tira e que dá, o milagre é maior. Essa é uma lição para nós. Quanto mais você tira, você dá, pelo Senhor, o milagre vai acontecendo ali. Mas o fato é que mais de 1.000 pessoas, a Bíblia diz que quase 1.000 homens, mas havia ali mulheres e crianças, comeram e se saciaram, e ainda restaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Queridos, agora pense comigo, na mão daquele rapaz, aqueles peixes não durariam muito tempo. Talvez ele continuasse seguindo a Jesus, querido. Aquele pão e peixe era escasso em sua mão. Mas quando ele entregou nas mãos de Jesus, o Senhor multiplicou para muitos dias, porque sobejaram 12 cestos cheios. A lição é clara, queridos. Aquilo que retemos em nossas mãos, logo nós vamos perder. Se você tem retido algo nas suas mãos, tenha certeza que você vai perder logo. Mas se você deposita e entrega a Jesus, o Senhor multiplica. Martin Luther King, um pastor batista que lutou contra o direito civil nos Estados Unidos. Martin Luther King disse a seguinte frase: eu tive muitas coisas em minhas mãos e as perdi, mas tudo que coloquei nas mãos de Deus, eu ainda as possuo. Tudo que eu retive em minhas mãos, eu perdi, acabou, foi embora, até os meus filhos. Se você está retendo o seu filho em suas mãos, querido, você vai perdê-lo, se não já perdeu. Mas se você entregar ele a Jesus e dizer: Jesus, faça o que o Senhor quiser na vida dele, você vai tê-lo para toda a vida. Talvez a sua vida, talvez você está retendo coisas na sua vida, guardando coisas na sua vida, isso tem prejudicado a sua vida. Mas se você entregar a Jesus, Ele vai fazer um grande milagre na sua vida. Eu quero concluir a mensagem de hoje à noite dizendo: você quer ver o milagre acontecer na sua vida? Você quer ver o extraordinário acontecer? Entrega tudo ao Senhor Jesus. Alguém disse uma frase, pastor Augusto, aquele que pregou para nós no encontro de casais, e eu marquei essa frase do pastor Augusto. Ele disse: quando dizemos não ao Senhor, alguém é prejudicado. É verdade. Quando dizemos não ao Senhor, se Deus está falando no seu coração em algo e você diz não, alguém vai ser prejudicado. Porque tudo que Ele coloca nas nossas vidas ou no nosso coração é para abençoar outros. E quando eu digo não, alguém vai deixar de ser abençoado.
Aquele rapaz, Deus colocou algo em suas mãos, Deus chamou ele estava ali, não sei por qual razão, mas o fato é de que ele entregou o que ele tinha ao Senhor. E ele foi abençoado e abençoou a muitos. Que Deus abençoe as nossas vidas. Jesus te convida hoje a entregar em suas mãos o que você tem. Jesus te convida a entregar a sua vida a Ele nessa noite. Entregar em suas mãos. Jesus também te convida hoje a sair daqui com um propósito. Qual o propósito? De organizar o seu tempo para passar mais tempo com Ele. Para que você seja participante da sua glória, dos seus milagres, dos seus feitos. Porque outra pessoa vai ser. Porque Jesus não para a sua obra. Se você não tem passado tempo como discípulo aos pés de Jesus, para ser forjado, para ser trabalhado por Ele, você está perdendo. E Jesus te convida hoje a tirar os olhos do pouco ou do muito, dos problemas ou lutas que você está passando. E Ele te convida a você focar nele hoje à noite. Não é quanto, não é muito, não é pouco. É onde. E esse onde é alguém, é uma pessoa. Baixe a sua cabeça hoje à noite. Eu quero orar por você. Hoje à noite, queridos, o que você tem para entregar ao Senhor? O que você tem para colocar nas mãos do Senhor hoje à noite? O que você tem? Talvez algo que você tem retido e hoje o Senhor te pede. O Senhor quer. O Senhor quer tomar em suas mãos. Querido, Deus falou ao seu coração hoje à noite. Pastor, Deus falou ao meu coração. Ore por mim. Eu estou entregando hoje. Eu estou entregando hoje coisas que eu tenho retido nas minhas mãos, que eu quero ter o controle, e eu penso que eu posso fazer melhor, mas hoje eu quero entregar nas mãos do Senhor, porque Ele faz multiplicar, Ele abençoa, Ele realiza milagre quando entregamos a Ele. Alguém assim? Eu sou essa pessoa, levante a sua mão. Alguém assim, alguém que está entregando, amém, 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 querido, mais alguém, amém, entrega, amém, entrega. Você pode estar sofrendo, está chorando, entrega ao Senhor, e o Senhor vai saber o que fazer, amém. Talvez alguém aqui que tem focado no muito, no pouco, e está tão preocupado, ansioso, aflito, e Jesus também pede para você entregar a Ele hoje à noite. Amém, querido, eu vi a sua mão. Amém, querido, eu vi a sua mão. Eu vi a sua mão. Convido todos a ficar em pé nessa noite. E nós vamos cantar um hino. Esse hino tem como título Tudo Entregarei. Não vamos cantar todas as estrofes, vamos cantar a primeira e a última estrofe. E se você levantou a mão, ou se não levantou a mão, e sente o desejo de sair do seu lugar e vir até o altar da igreja, e